Olá, turma do 7º ano! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana, de Língua Portuguesa. E hoje a nossa aula será sobre pontuação. Isso mesmo. Estudante, sabemos que a escrita vem depois da fala. Nós falamos e depois aprendemos a escrever. A escrita vem para representar a fala e a pontuação vem para auxiliar a escrita nas intenções da fala. Nós falamos com entonação, não é mesmo? Com expressividade, falamos com a mão, com o corpo e até com o olhar. A pontuação ajuda na comunicação a atingir esse objetivo que você quer transmitir. Sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão de textos, ou seja, contribuem para um sentido. Isso mesmo. Bem, e quais são os sinais de pontuação, professora? Temos aqui o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, 2 pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, aspas, parênteses, travessão. Todos aqui do lado. Isso mesmo. Bem, iniciaremos com o ponto. O ponto final é utilizado para terminar a ideia ou o que você está dizendo, né? O discurso, indicar o final do período. O ponto ele é utilizado também em abreviações ou frases imperativas. Perceba um exemplo. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Senhor João, senhor, olha aí, ó, temos a abreviação, esse ponto aqui. Lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Tranquilo o ponto, não é mesmo, estudante? Agora passaremos para a vírgula. Na vírgula teremos então alguns casos aí que precisam ser considerados. Sim. Vamos observar bem. Ó, a vírgula, ela pode separar termos numa enumeração. Isso. E aí, depois dessa enumeração, o último elemento, nós sabemos que ele é utilizado com o i, que é uma conjunção aditiva. Percebam, ó. Vou precisar de farinha, ovos, leite e aqui o i. E açúcar. Perceberam? Pois é. A vírgula também serve para isolar termos com a mesma função sintática, bem como para separar também o aposto e o vocativo. Aposto são aqueles termos explicativos, viu, estudante? E vocativos são os chamamentos. Vejamos os exemplos, ó. Conheci a Juliana. Moça, educada e simpática. Eu mesma. Brincadeirinha, estudante. Depois, Maria, venha para a aula. Chamei, não é mesmo? Chamamento. E o último caso, nada. Nada vai nos separar. Aqui nós temos um termo, né, repetitivo, que tem essa intenção o quê? De dar uma ênfase. Nada. Nada vai nos separar. Só para enfatizar mesmo, estudante. Mas é separado por vírgula. Agora, falaremos um pouco mais aí dessa vírgula. Sim, temos mais casos. A vírgula também, ela pode ser usada para separar nomes de lugar, em datas e endereço. Percebam, Brasília, vírgula, 12 de maio. Separei aí o lugar, né, da data específica. Ela também serve para expressões explicativas. Isso. Decidir ter mais qualidade de vida. Ou seja, iniciarei alguma atividade física. Esse ou seja trouxe aí a explicação, né, do que eu estou procurando, uma qualidade de vida. Perceberam? Pois é, o termo foi separado por vírgula. Agora, ponto e vírgula. Ponto e vírgula
Juntamos os dois aí. Serve para quê então, professora? Para separar várias orações dentro de uma mesma frase. E para separar uma relação de elementos. Utiliza-se o ponto e vírgula para separar também os itens de uma sequência de outros itens. Isso. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Ponto e vírgula. Separei, não é mesmo? Os conteúdos da prova são geografia, história, português. Também teve a separação dessa sequência dos conteúdos citados. Agora, temos uma outra questão que precisa ser falada. Os dois pontos, que também é esse sinal gráfico, pode ser utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou também uma enumeração. Percebam os exemplos. Na matemática, as 4 operações essenciais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Mais um exemplo. Joana explicou. Trata-se da fala de Joana. Não devemos pisar na grama do parque. Pronto. E aí, trouxemos então os 2 pontos. Agora, a próxima pontuação será ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim é colocado, então, em frases que denotam sentimentos, como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e até espanto. Após vocativos e interjeição também. Exemplos: Juliana, bom dia. Ufa! Graças a Deus. Que horror! Ganhei! Perceberam? Assim utilizamos as exclamações. Agora, próximo, nós temos o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para uma pergunta, estudante. Isso, para interrogar. Utiliza-se sempre no final das frases diretas ou indiretas livres. Exemplo: quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Todas essas foram perguntas. E as reticências? Servem para suprir palavras. Sim, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito além do que está expresso na frase. Vamos aos exemplos? Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças e muitas outras coisas. Então, colocamos os 3 pontinhos das reticências. Não sei, preciso pensar no assunto. Esse não sei também indica que tem mais coisa por aí. Agora, aspas. Aspas isola palavras ou expressões que fogem à norma culta, como, por exemplo, gírias, estrangeirismos, neologismos, expressões populares. Exemplos: a aula do professor foi irada. Irada é um termo aí que pertence à gíria, não é mesmo? Que significa que foi muito legal. Ele me pediu um feedback da resposta do diretor. Feedback é um estrangeirismo, pertence à língua inglesa. Significa esse retorno, tá? Portanto, também separado por aspas. E tem também o sentido de indicar uma citação textual. Percebam aqui, ó. Ia viajar, viajei. 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. O prazer de viajar, Echa de Queiroz.
Percebam que o termo também foi apresentado com aspas. Agora falaremos sobre o parênteses. Os parênteses são utilizados aí para isolar explicações ou acrescentar uma informação acessória. Percebam com os exemplos. O funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Então, foi separado por parênteses porque eu especifiquei qual foi esse funcionário. Cheguei em casa cansada, jantei. E aí, qual que foi essa janta? Um sanduíche e um suco. Também especifiquei, expliquei aí sobre essa janta. E adormeci no sofá. Utilizamos aí os parênteses. E o travessão? O travessão é utilizado no início de frases diretas, que serve para indicar aí os diálogos do texto. Então, ela disse: gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Portanto, tratou-se de uma fala, utiliza o travessão. Querido, você já lavou a louça? Trata-se de uma fala também. Sim, já comecei a secar, inclusive. Perceberam? Travessão demarcou aí diálogos. Temos duas frases agora, estudante. Não estou com fome. Agora, no segundo caso. Não, estou com fome. Ah, perceberam que no primeiro caso, a ausência da vírgula e o advérbio não relaciona com o verbo. Já no segundo caso, temos a presença da vírgula que separa a palavra não do verbo estar. Temos, portanto, a negação, a pausa e a afirmação de que está com fome. Não, eu estou com fome. Perceberam esse não prolongado e essa pausa com a vírgula? Pois é assim mesmo. As diferenças de uma frase que tem a vírgula e a que não tem. Agora temos um outro exemplo. Estou vendendo o meu filho. Provavelmente você entende que existe uma mãe que está vendendo o próprio filho. Mas veja só, dependendo do contexto que essa frase está inserida, a vírgula muda o sentido. Veja o segundo caso. Estou vendendo meu filho. Percebemos que o uso da vírgula antes da expressão meu filho demarca o quê? Um vocativo, a quem a frase está sendo direcionada. Estou vendendo meu filho. Pois é, estudante. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Agora é com vocês. Acessem a plataforma SMED GV, apontando a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Não se esqueçam. Isso, se inscrevam. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, SMED GV. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.